que você acha de, em 2024, investir todos os meses R$ 200 em fundos imobiliários? E mais do que isso, pegar todos os proventos, todos os aluguéis que você recebe dessa carteira de fundos imobiliários e reinvestir nos próprios FIIs. Gostou da ideia? Se você gostou da ideia, a carteira 200 para crescer é para você. Nessa carteira, nós simulamos aportes mensais de R$ 200 todos os meses, além do reinvestimento de todos os proventos, todos os aluguéis recebidos. Então, vamos ver como será o nosso primeiro aporte de 2024. Bom, eu quero começar primeiro mostrando para vocês a evolução dos proventos recebidos. Por quê? Essa é uma carteira que a gente já aporta R$ 200 por mês desde maio. Então, em maio, nós já recebemos os nossos primeiros proventos e esses proventos cresceram significativamente. Como vocês podem ver aqui, lá em maio nós recebemos cerca de R$ 2 na nossa carteira. Esses proventos foram crescendo e agora, em dezembro de 2023, o nosso último recebimento foi de R$ 14,82. Então, é um crescimento bastante significativo, que é isso que proporciona os juros compostos no final das contas. Para quem nos acompanha aqui há algum tempo, lembra que o nosso primeiro objetivo era conseguir juntar proventos necessários para comprar uma cota, mesmo que nós não tivéssemos dinheiro novo. Ou seja, nosso objetivo era que todos os proventos que a gente recebesse fosse possível comprar mais uma cota sem precisar dos R$ 200. Isso nós conseguimos lá em setembro de 2023, lá 5 meses depois de fazermos os nossos aportes, nós já tínhamos dinheiro suficiente para comprar mais uma cotinha, caso por alguma circunstância nós não tivéssemos os R$ 200 para reinvestir na carteira. Agora, o nosso segundo objetivo vai ser justamente conseguir uma renda extra de 10% do nosso aporte. Ou seja, quanto tempo nós vamos precisar para conseguir uma renda extra de R$ 20, que representa aí 10% do nosso aporte mensal de R$ 200. Nós ainda não atingimos esse segundo objetivo, mas pelas nossas contas aqui, logo no início de 2024, nós já vamos conseguir um aporte extra de 10% dos nossos R$ 200 somente com a renda da carteira de fundos imobiliários. Bom, vamos falar um pouco agora dos destaques da carteira em dezembro de 2023. Então, como cada ativo se saiu em dezembro de 2023, o que aconteceu para que os desempenhos fossem positivos ou negativos? Bom, aqui a gente vê que o grande destaque do mês de dezembro foi justamente o CPTS, com uma rentabilidade acumulada de mais de 6,5%. E o destaque negativo foi o EQR, com uma rentabilidade, um desempenho negativo de cerca de 1,6% no período analisado. Nesse mesmo período, o IFIX teve uma rentabilidade, um desempenho de 4,14%. Bom, o que aconteceu com o CPTS, Falando do destaque positivo primeiro, o CPTS é aquele ativo que nós adicionamos por último na carteira, ele entrou mais recentemente na carteira e a gente falou, o objetivo dele era justamente capturar um eventual ganho de capital. Por quê? Porque o CPTS ele depende de 2 fatores para ter um bom desempenho. O primeiro fator acaba sendo uma redução na taxa Selic. Isso porque o CPTS possui uma dívida que a sua despesa financeira é atrelada ao CDI. Então, quanto mais baixa for a taxa Selic, mais baixo é o CDI e menor é a despesa financeira do CPTS. O segundo fator também é a capacidade de aumento da receita gerada. Isso vem com o aumento de IPCA, que é o indexador em que os CRIs estão atrelados do CPTS, mas também vem com o aumento da taxa de remuneração. Então, o IPCA mais 6, então o CPTS tem feito alguns giros para que essa carteira saia de IPCA mais 6 para IPCA mais 6,5, mais 7, mais 7,5. Então, é essa captura de juro real que também nós estamos buscando no CPTS. A gente tem visto que a gestão tem feito bastante giro no portfólio, justamente tentando conseguir taxas mais elevadas. Bom, e o EQR? O EQR nós até comentamos no vídeo passado e no relatório passado da carteira também. O fundo finalizou a sua segunda emissão de cotas em 2 janelas de liquidação. A primeira janela de liquidação, os recursos captados já foram alocados e agora os recursos captados na segunda janela de liquidação estão em processo de alocação. Então nós vamos ver, o mercado está esperando ver como vai ser essa alocação, como que vai ficar o portfólio do EQR,
Porque o EQR tem uma característica bastante interessante. Ele é quase um reloginho. Ele tem pago ali cerca de 11 centavos por mês durante vários meses consecutivos. Essa previsibilidade é muito valorizada para os fundos imobiliários e agora, com esse crescimento do patrimônio, o mercado está cauteloso, está esperando para ver se o EQR manterá o seu padrão de distribuição nessa nova fase, nessa nova etapa do fundo. Bom, um outro destaque aqui acaba sendo também o BPFF, que é o Fundo de Fundos da Brasil Plural. É um destaque, ele tem uma rentabilidade aqui, um desempenho muito próximo do IFIX, mas quando nós olhamos o histórico do BPFF, ele apresenta um dos melhores desempenhos aqui na carteira. Por que acontece? Os fundos de fundos, eles têm essa correlação positiva com seu índice de referência. Então, eles tendem a acompanhar esse índice de referência sempre, ou pelo menos em boa parte das vezes, entregando retornos mais positivos, ou seja, mais agressivos, tanto para cima quanto para baixo. Então, quando a gente vê um mercado mais otimista com fundos imobiliários, em um cenário de queda de juros, como é o que nós possivelmente vivenciaremos agora ao longo de 2024, os fundos de fundos tendem a ser bons ativos para carrego no portfólio, para aquela alocação em que a gente consegue uma rentabilidade superior à média do índice de referência, no nosso caso aqui, do IFIX. Por que eu estou explicando isso agora? Justamente para justificar o nosso novo fundo que vai entrar agora na carteira 200 para crescer. Esse fundo é o RBRF11. É um fundo de fundos gerido pela RBR. Na verdade, ele é um fundo de fundos com uma característica mais ampla, porque ele tem o que a gente chama de mandato híbrido. Então, ele possui a capacidade, ou ele pode, por regulamento, investir em ações, em CRIs, em FIIs. Ele tem um amplo portfólio, uma ampla cesta de produtos que ele pode investir de acordo com o seu mandato. Então, o que a gente está vendo aqui no RBRF? O RBRF está sendo negociado em cerca de 6 a 7% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Nós estamos tentando capturar esse desconto que o fundo está sendo negociado, assim como nós fizemos com o BPFF no passado. E também a gente vê que a alocação do fundo é bastante interessante agora. O fundo, na sua carteira de cotas de fundos imobiliários, ele tem bastante fundo de tijolo, que é o segmento que a gente espera que seja o melhor ao longo de 2024, e também ele tem bastante laje corporativa. A nossa carteira 200 para crescer, ela não tem exposição direta à laje corporativa. Então é uma carteira com uma quantidade limitada de fundos imobiliários, as nossas únicas posições em laje corporativa acabam sendo indiretamente pelo BPFF, e com o RBRF nós vamos aumentar essa exposição, justamente porque o RBRF tem boa parte da sua carteira ali em cotas de fundos do segmento de laje corporativa. E aí nós estaremos comprando essas cotas com desconto em relação ao que nós compraríamos se nós fôssemos adquirir diretamente cada uma dessas cotas no mercado secundário ali na Bolsa de Valores. Então, para o propósito da nossa carteira, para os objetivos que nós temos aqui, acreditamos que faz muito sentido. Então, resumindo, né, a nossa primeira motivação é justamente Então, resumindo, nossa primeira motivação para a inclusão do RBRF é justamente uma diversificação imediata da nossa carteira 200 para crescer. E o segundo motivo é justamente capturar esse desconto que o fundo está sendo negociado frente ao valor patrimonial e sim tendo ainda por cima uma boa carteira e um bom portfólio de ativos. Inclusive, nós temos mais detalhes e mais informações sobre o RBRF, sobre todos os fundos mencionados aqui, no nosso relatório. Você pode acessar o relatório gratuitamente, é só fazer o cadastro no site da EK Research. O link para cadastro está na descrição desse vídeo. Bom, vamos então para o nosso aporte do mês. Em termos monetários, né? O nosso aporte do mês será de R$ 219,53. Esse aporte é constituído dos nossos R$ 200, dinheiro novo que nós colocamos todos os meses, dos R$ 14,82 de proventos que nós recebemos referentes ao mês de dezembro e dos R$ 4,17 que ficaram como caixa do mês anterior. Então, todo caixa que a gente não consegue investir, aquele troco que sobra do mês anterior, a gente guarda e incorpora no nosso novo aporte do mês subsequente. Bom, e como serão distribuídos esses R$ 219? Nós vamos comprar 2 cotas do RBRF11,
mais 3 cotas de CPTS11, que foi o último fundo a entrar na carteira, então ele tem uma participação ainda um pouco menor, e mais 3 cotas também de GALG11, que está passando por algumas modificações que eu também explico melhor no relatório. Bom, com isso, essa é a distribuição da carteira por FII. A gente tem que a nossa maior participação é BPFF11, nós não fizemos nenhum aporte nele esse mês, seguido de GALG11 e BTCI11 e EQIR11. E os 2 últimos fundos a entrarem na carteira, eles vão ganhando relevância ao longo do tempo. Aqui nós temos CPTS com 11% e RBRF, que passa a compor a carteira agora com 8% de participação. Se você chegou agora na carteira e você quer começar a seguir a carteira 200, eu recomendo que você assista ao vídeo do mês anterior. Todos os meses a gente divulga o vídeo de acompanhamento da carteira e fazemos os aportes que nós nos propusemos aqui no começo do vídeo. Então, no mês passado, eu expliquei como você faz para seguir a carteira 200 para crescer, começando a partir de agora. Então, a carteira já está aí desde maio, a gente explicou como você faz para começar nesse exato momento a acompanhar a carteira 200 para crescer. Então é só acessar o vídeo que eu vou deixar aqui o link para vocês. E você que já está acompanhando a carteira há algum tempo, vamos ver como está a nossa posição consolidada, aquela posição em que a gente informa inclusive o número de cotas que nós já compramos. Bom, aqui estão os nossos 6 fundos, a gente tem um FOP, 3 fundos de papel, um fundo de galpão logístico e um fundo ali classificado agora como multi-estratégia, tá? Aqui são as quantidades de cotas que nós temos de cada um deles e o nosso patrimônio total acumulado até agora, de R$ 1.950 aproximadamente. Bom, eu espero que você tenha gostado. Lembre-se, baixa o relatório, acompanha aí a carteira 200 para crescer e se ficou qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que nós vamos te ajudar. Um ótimo 2024, ótimos investimentos a todos e até a próxima.